Olá, amigos que nos acompanham pelo site TN Brasil TV. Até que fim, a entrevista com a nossa querida Silvia Letícia saiu. Saiu. Então, Silvia, em primeiro lugar, muito obrigado por ter atendido, né, a nossa solicitação. Trocamos algumas ideias e hoje temos a honra de receber você aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre, né, trabalho, sobre lendas, sobre racismo, sobre o seu gosto pelo karaokê, umas fotos também, né, que você gosta de tirar fotos em alguns lugares bem legais, bem inspiradores. Então, muito obrigado por ter vindo. Bom, eu agradeço também pelo convite. Foi um convite inesperado, não estava preparada, mas eu agradeço e espero que a gente faça uma boa entrevista. Pronto, ok. Aí a primeira perguntinha que faço, uma pergunta muito simples, talvez a mais simples de responder hoje, né? Quem é Silvia Letícia? Bom, Silvia Letícia é uma mulher de 31 anos, estudante de serviço social, sou também modelo fotográfica, não atuante atualmente no mercado, mas modelo fotográfica. Também amo lendas, portanto, adoro contar lendas. Amante de karaokê, adoro cantar nos karaokês, né, daqui de Belém. E poetisa nas horas vagas. Já ganhei alguns prêmios em relação à poesia. E um assunto que eu acho mais importante e relevante e que eu busco apoiar a bandeira é contra o racismo. Então, acho que é um dos assuntos que é o mais importante para mim hoje. Legal, legal. Silvia, falando um pouquinho assim, ainda do lado mais pessoal, você é torcedora, né, do Vasco e do Paysandu, né? Não. Não? Nenhum dos dois? Só do Paysandu. Ah, tá certo. Olha, a entrevista a gente pode excluir depois, sabe? Do Paysandu. Do Paysandu, né? Mas os torcedores do Paysandu, né, estão meio feridos, né? Porque o gol ingrato, né? O finalzinho do jogo, né? Sim. Eu tenho que admitir que foi um gol lindo. Muito bonito mesmo, mas, enfim, faz parte do jogo. Do jogo, né? Eu estava no Pátio Belém e caminhando, tudo assim que entrei na loja do cara, o Remo fez o gol. Eu disse, mas rapaz, e todo mundo comemorando lá, né? Acho que era todo, acho que não era todo mundo remista. Aí eu disse, mas rapaz, o Papão aqui entrou para dar sorte a vocês, né? Aí, na verdade, entrei na hora errada. Eu também estava numa churrascaria e aí, quando eu vi... Não, e eles estavam naquele negócio de faz o gol, não faz, faz o gol, não faz. E aí, quando fez... Enfim. Isso aí, mas foi um jogaço. A gente tem que admitir que o Remo está num momento, né, bem mais interessante. Você trabalha como consultora, né, de relacionamento com o cliente, é o chamado aí CRC, não é isso? Sim. Então fala pra gente como é essa dinâmica aí. Bom, o CRC, ele é um consultor, né, de relacionamento com o cliente. De que forma? A gente aborda esse primeiro contato com o cliente, né? A gente é o primeiro contato, a gente que traz esse paciente para a clínica, é a gente que dá as primeiras informações que ele tem interesse, que no meu caso, como eu trabalho numa área onde tem estética facial e odontologia, a gente discorre um pouco, né, para ele sobre os procedimentos do interesse dele. E então a gente faz esse agendamento. Então a gente é esse primeiro contato em que ele se encanta para vir até a clínica para fazer essa avaliação. Legal. A gente vendo, né, suas redes sociais, você gosta, né, de fotos, tem fotos em lugares bem paradisíacos aqui, tem uma visão, né, natural bem legal. E você já falou, né, dessa parte, né, que modelo fotográfico. Fala assim, como é que, pra gente, como nasceu, né, esse gosto pela fotografia. De alguma forma, 99% dos seres humanos gostam, né, de aparecer, etc. Sim. Tal, né? Hoje mais ainda, né? Hoje mais ainda. Então, fala um pouco sobre esse teu gosto, como é que tá essa questão na sua vida. Eu acho que lá pro, deixa eu ver,
2003, 2000, enfim, não, 2013, não me recordo. Eu acho que nesse tempo, a maioria dos adolescentes, das meninas, né, queriam muito ser modelo, era uma coisa assim, muito... Era o que as adolescentes queriam, né? E aí surgiu essa oportunidade para eu fazer me chamaram para fazer uma seleção, né, de modelo mesmo, e eu fui com a minha tia, e ali muitas meninas fizeram alguns testes, e eu fui uma das meninas que passou. Porém, eu queria muito isso, sim, mas quando eu consegui, não sei, me desencantei naquele primeiro momento, eu tinha 14 anos. E depois, mais para frente, não sei, esse gosto pela essa questão fotográfica, que eu não tenho perfil para ser modelo de passarela, né? A modelo de passarela precisa ter uma altura ideal e eu não tenho essa altura. Então, por isso que é modelo fotográfica, onde a gente faz algumas fotos em alguns lugares para divulgação. E essa questão veio um pouco mais recente, né? Que aí eu fui chamada por uma outra agência, passei novamente no teste e resolvi levar adiante, né? Já faz um tempinho também, eu acho que uns 5 anos. E a agência que me agencia é a New Talents. E o meu código é 172037, para quem tiver interesse em, né? Mas já fiz algumas divulgações na Ilha do Cumbu, no restaurante Chalé da Ilha Cumbu, que inclusive é um restaurante maravilhoso, não sei se você conhece. Não, eu só fui uma vez no Cumbu, né? Lá no finalzinho, né, tem o ponto para travessia, sim, né? E aí tem vários restaurantes. Isso, eu só fui uma vez. Aí me levaram em dois pontos, para ter alguns amigos aqui do lanche ali da esquina, mas foi interessante. É porque assim, não é que todos tenham esse comportamento que eu tenho, esse sentimento. Mas eu nasci assim, em Maceió, ali, beira de praia, etc e tal. Então, é natural isso em mim. Eu tenho uma certa resistência quando eu saio ali meio que da zona urbana, eu vou para áreas de mato, entendeu? Que tem muita água, rio, tudo tal. Então, eu tenho é natural. Então, eu fui, achei legal, tal, mas eu não sei se toda vez eu vou, não voltei ainda. Já tem 2 anos. E eu moro, né, próximo do Porto do Cumbu. Eu moro bem próximo mesmo. Então, também não vou muitas vezes ali, mas é um ambiente muito agradável devido ser um ambiente assim mais natural. Né? Mas eu senti esse lado aí, se vê a cidade ao longe, né? Sim, sim, sim. E também faço algumas fotos sensuais, então eu fiz algumas fotos sensuais na Ilha de Cotijuba. Mostra aí, DJ. Não, pode mostrar as imagens, depois não tem problema. Estão todas ali no meu Instagram. Disponibilizadas aqui, sim. né? Então, é isso. Eu acho que essa parte de modelo fotográfica não é algo que eu sou muito atuante atualmente. Mas para quem quiser me contratar, eu estou disponível. Disponível, né? Sim. É a beleza negra. Sim, ultimamente nós os negros, a beleza negra ela tem sido muito... Hoje, assim, solicitada, vamos dizer assim, né? Sim, porque geralmente as pessoas me dizem assim, você é muito exótica. A beleza negra, ela é dita exótica. De qualquer forma, eu acho que a gente tem ganhado muito espaço, né, em várias áreas de atuação, e isso é muito importante, principalmente para a mulher negra, né, que é a mulher que mais sofre preconceito em todas as áreas de atuação mesmo, enfim, Mas tem um outro ponto, que é o karaokê. Aí esse karaokê tá na sua vida mesmo, enraizado. Ah, né? sim. Eu e meu irmão, quando nós éramos, assim, pré-adolescentes, a gente gostava muito de pegar músicas internacionais e transformar
essas músicas em um texto nosso. A gente transformava essa música internacional que a gente não sabia o inglês para o português. A gente inventava a música com aquele tom como o paraense, como o cantor paraense faz, né? Como o Tecnomelody tem muitas melodias internacionais que eles transformam pro português, mas não é a mesma letra, né? Você não é a tradução. Isso, não é a tradução. Né? É toda uma remodelagem. E aí, quando eu era mais, né? De vez em quando tem uns processados, sim, né? quando éramos adolescentes, e aí a gente fazia muito isso era a nossa diversão. E depois, cantando em casa e tal, algumas pessoas observavam que eu tinha uma voz, né, legal para cantar, e aí eu comecei a conhecer karaokês mesmo pela cidade e percebi que sim, a minha voz ela é muito bonita para karaokê, né? E aí eu gosto muito de conhecer novos karaokês, sempre me indica um aí. Cantando. Eu gostava muito eu esqueci agora o nome porque Valhalla. É o Valhalla Tavern. Ele não existe mais, infelizmente, mas foi ali que eu comecei. Ele fica ali na Brás de Aguiar, ele ficava ali na Brás de Aguiar, bem em frente ao Vibe. Não Será sei se você conhece. o dono é descendente de Vink? Porque faz lembrar o Valhalla. Sim, tal, mas a pegada desse local era isso mesmo, o Vink, assim. Mas infelizmente fechou. Certo. E aí eu tenho ido muito no Old Stock. O Old Stock tem alguns... o Estúdio Pub também. Também? Sim, o Estúdio Pub. Tem o Estúdio Pub aqui perto do Pátio Belém, Isso. Né, numa ruazinha e tal. Sim. Na Presidente Pernambuco. Presidente Pernambuco. Isso, ali tem o Estúdio Pub e aí tem alguns dias de karaokê. Não são todos, no Old Stock são todos os dias de karaokê. Lá no Estúdio Pub já não. Nesse Woodstock. Woodstock. No caso, os artistas são os clientes mesmo, né? Vão lá, cantam Sim. Ah, também tem o Camocim, que o Camocim fica ali na Pedreira, porém o Camocim cobra para você cantar. Olha aí, nós estamos fazendo aqui, né, o marketing, né, mexendo dos Pois estabelecimentos, né? Depois manda o presente aí, né? É verdade. Legal. Qualquer dia desses eu vou visitar um karaokê para destravar as cordas vocais, né? O karaokê, ele não é só para quem sabe cantar. Na verdade, o karaokê não é para quem sabe cantar, é para quem gosta de cantar, para quem quer cantar, para quem tem quem quer... o seu dia a dia, muitas vezes, é muito corrido, muito trabalho, muito... E o karaokê, ele traz essa distração, assim, mais... de boa, geralmente as pessoas não ligam assim, se você canta mal, se você não canta mal. E tem algumas pessoas que são muito boas, sim, para cantar no karaokê, mas tem algumas pessoas que estão ali para diversão e é isso que é importante do karaokê. Esse que é o ponto mais importante. O karaokê é para qualquer um, é para qualquer pessoa e não importa se sabe cantar, se não sabe cantar, enfim. Legal. Você falando, eu lembrei do filme com Julia Roberts. Eu acho que é o casamento do meu melhor amigo, que o amigo dela disse que vai casar, ela viaja até lá, tudo tal, inclusive a noiva é a Cameron Diaz, acho que esse meu Cameron Diaz, que tem um momento lá que ela canta tal, e canta ruim pra caramba, mas ela canta, né, de coração, e ali assim é um momento, que embora a voz seja feia, mas é um momento de certa forma de admiração, né, dele, que vê nela um outro lado, né, mais cômico, um lado mais despojado, tal, né. Então essa sua fala sobre não é para quem sabe cantar necessariamente, é para quem gosta de cantar, né. E a música realmente não tem barreiras, né. Todo mundo gosta de cantar em algum momento da sua vida, seja no chuveiro, seja na sala fazendo a sua comida, seja lavando a sua casa, seja andando na calçada, todo mundo em algum momento gosta de cantar. Então, o importante é isso, ser livre nessa questão de poder cantar sem ser julgado, né? Então, o karaokê, ele proporciona essa questão de, além de vocês poder fazer, cantar, se abrir. Eu como sou muito, como é que eu vou dizer?
No karaokê, o karaokê ele me transforma. Em algumas áreas da minha vida eu sou um pouco mais retraída. Já no karaokê eu faço todos os amigos, eu faço no karaokê. Então, o karaokê para mim sei lá, faz parte da minha vida e é uma parte muito importante. Legal. Bom, antes de irmos aqui para o nosso assunto, todos os assuntos aqui são importantes, mas tem aquele assunto que é o mais, que a gente vai deter um pouco mais de atenção, que é a questão do racismo. Mas antes, fala um pouco sobre a questão das lendas. Você gosta, né, de contar, de trocar essas ideias. As lendas que você assim, mais se dedica a conhecer são lendas do norte, do Pará em específico? Sim, são lendas do norte, né, daqui do nosso estado. Por quê? O meu pai, as minhas tias, sempre que nós nos encontrávamos no Natal, né, na casa da avó, eles sempre contavam essas lendas e também histórias vividas por eles, né, de alguma situação sobrenatural. Certo. E eu, ao invés de ficar com medo, gostei do assunto. Então, era algo que a gente se reunia, a família toda se reunia para falar sobre isso. Todo mundo contava a sua história. E os meus tios, a minha avó, né, as minhas tias, quando eram muito crianças, viveram algumas situações sobrenaturais, né, ali onde moravam, que é Igarapé-Miri. E isso foi se introduzindo na família, né, em momentos de encontro, né, que era Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, coisas em que a gente estava muito junto. E depois desse momento, que era um momento na minha infância, eu fui crescendo, querendo conhecer um pouco mais sobre essas lendas, né? E aí, não sei, mas eu acho que a maioria daqui conhece, existe o Catalendas, que é um programa que dá na TV Cultura, que dá até hoje, inclusive. Sim. Mas, antigamente, acho que não tinha uma criança paraense que não gostasse desse programa, que eram dois bonequinhos, que era a Dona Preguiça e o Preguinho, que contavam as lendas paraenses, que é a lenda da Iara, a lenda do Boto, do Mapinguari. Eu percebi que algumas pessoas não conhecem a lenda do Mapinguari, mas a lenda do Mapinguari é uma lenda muito, muito conhecida. A lenda da Matilda Pereira e assim vai. Como eu sempre gostei desse lado místico, dessa coisa, eu tinha um escritor que era o meu escritor favorito, é o meu escritor favorito até hoje, que é o seu Valci Monteiro. Eu não sei se você conhece o seu Valci Monteiro. Eu acho que é aquele autor do livro sobre lendas e alguma coisa assim. Isso. Falecido ele, né? Isso. Ele esteve lá em Tailândia uma vez. O seu Valci Monteiro, ele foi também de uma grande importância nesse meu conhecimento de lendas, porque também foi através dele que eu conheci novas lendas. E qual é a pegada do seu Valci Monteiro? Por que ele é mais importante assim para mim como autor? Porque ele não pega qualquer lenda que é contada por qualquer pessoa. Ele vai até aquela pessoa que viveu aquela lenda, ou que presenciou, né, ou que algum parente presenciou, e ele conta essa lenda contada por pessoas reais. Certo. Então, tudo que o autor Valci Monteiro discorre sobre os livros deles de lenda são lendas reais, lenda contada por pessoas reais. E eu tive a oportunidade de conhecer o seu Valci Monteiro. Foi algo muito importante para mim, né? Porque ele tem uma grande importância na minha vida por conta dessa questão, e ele me recebeu muito bem. E inclusive eu tenho meu apelido é Lê, né? Por conta da Letícia, mas também é Iara. Algumas pessoas me conhecem por Iara, e Iara é por conta da lenda da Iara. Isso, você me contou, que eu olhei lá quando eu falei contigo no WhatsApp, Silvia Letícia, mas eu tinha só focado no Iara, né? Sim. Aí depois eu vi que realmente era Silvia Letícia, eu te perguntei essa questão, né? E o seu Valci Monteiro, ele que me deu esse apelido, né? Porque segundo ele eu encantava, e então ficou Iara. Né? Eu tenho vários livros, gostaria de recomendar alguns para quem está nos assistindo. Esse aqui
Visagens e Assombrações, Encantamentos da Amazônia, tem várias edições nele, é um livro completo, daqui são algumas edições, eu tenho inclusive essas edições aqui, mas comprei essa mais completa, na verdade eu ganhei essa mais completa, e aqui tem todas essas lendas que são ditas por pessoas reais, e é muito bacana, é muito legal. É muito bacana, muito legal mesmo, inclusive essa figura aqui, que é a figura da Yara, tá? Para quem não sabe, né, para quem desconhece, a Yara, ela não tem cauda de peixe, tá? A Yara, ela é como se fosse uma índia e ela tem pernas, tá? A figura da Yara é com pernas, ela não tem cauda de peixe. Enfim, aqui é muito, para quem vai ler esse livro, é muito bacana, é muito legal. Compre do seu Ossi Monteiro. Me mostra ele aqui. Ele, quando ele foi lá em Tailândia, ele levou isso. Agora eu acho que era em outro formato, eu acho. Mas encheu lá a livraria Leitura. Não, Leitura na livraria. Entre Livros era o nome da livraria, Entre Livros. E aí fala aqui um pouco da história dele, porque ele tinha esse projeto social de contar histórias em escolas. Então, aqui, além de ter as lendas, também tem mais histórias dele contando essas lendas em algumas comunidades, algumas... Enfim, eu também recomendo essa aqui, eu não sei se existe ainda esse livro, tá? Essa aqui são lendas de Curuçá. Que é o município aqui. Isso, sim. Aqui são lendas de Curuçá, Lendas e Mitos, é um livro, assim, extremamente... enriquecido de lendas, assim, também lendas reais que eu digo assim, contada por pessoas que viveram essas lendas, né? Então, leiam a lenda de Curuçá. E é isso. Pronto, ok. É que eu vou conversando contigo e vou respondendo as mensagens que chegam, vou guiando aqui o pessoal. Vamos lá. Agora... vamos falar sobre a questão do racismo. Eu tenho um livro, inclusive, está bem aqui, de duas autoras, O que não te contaram sobre o movimento antirracista, que eu digo assim que, para a tristeza, né, são duas mulheres negras que escreveram, e elas atiram mais ou menos no próprio pé, né? Pega situações isoladas, certo? Isoladas, e quando a gente analisa as coisas na história, na sociedade, a gente nunca parte do particular, a gente parte do geral todo para o particular, né? Do todo, e nunca das exceções, não é a exceção que vai fazer a regra, né? E então, uma distorção completa que ela faz da ideia de racismo estrutural, eu vejo inclusive assim a expressão usada por Silvio, né, de Almeida, como uma expressão didática, e só não entende o que ele está falando quem realmente não quer entender, né? Porque o racismo, ele existe, né? Quando é estrutural, não é assim, não é que a gente está dizendo, olha, tá aqui, escola, aí vamos fazer uma estrutura racista, restaurante, vamos fazer, não é bem assim, né? A gente fala desse o racismo estrutural está em todas as fases, né? Mas o racismo estrutural hoje ele se dá muito em questões da atualidade, como, por exemplo, que sou uma mulher negra, ainda que eu tenha o mesmo conhecimento acadêmico que uma mulher branca, se nós estivermos em uma entrevista de emprego, ela que vai, ainda que a gente tenha a mesma qualificação, é ela que vai ela que passa nessa entrevista. Olha, inclusive, só te interrompendo aqui, a Samara Tisa, excelente palestrante, ela mostrou um vídeo, né, que está disponibilizado no YouTube, inclusive, onde tinha o branco cuidando, né, do jardim, e tinha o preto também, outra foto, cuidando do jardim, tinha um branco correndo, tinha um preto correndo, tinha uma negra numa casa, como se estivesse sentada diante do computador, alguma coisa assim, e uma branca também na mesma posição. Então, qual foi a leitura que esse grupo, né,
que não Eu acho sabia que era um acompanhei. experimento, né? Fizeram julgamentos diferentes. Sim. Então, assim, E sempre julgamentos racistas. a mulher negra estava arrumando a casa, o preto era jardineiro, e o cara correndo, no mínimo, era ladrão. Sim. Sim. Sim, sim. Então, assim, é essa estrutura que a gente fala, né? Às vezes, assim, olha, pense que negro inteligente. Peraí, e ser negro é ser burro? Né? Pense que negra é inteligente. Por que você tem que colocar o ser negro antes do adjetivo inteligente, né? Exatamente. Então é justamente essas coisas que a gente chama de racismo não estrutural. Mas fala um pouco aí, como é essa sua dinâmica nesse combate? Bom, eu não me recordo, tá, de ter sofrido racismo, assim. Pode ser que eu tenha sofrido e não tenha percebido, né? Mas lembro que quando eu era criança, ensino fundamental, né, eu tinha algumas colegas que elas sofriam racismo por parte das outras colegas. Era muito comum isso antigamente. E por quê? Por causa do cabelo. Só por causa do cabelo. Elas eram muito julgadas, apanhavam, inclusive, né? Eu, como... hoje eu tenho esse conhecimento um pouco mais amplo sobre o que é o racismo, mas naquela época eu não entendia, né? Então eu meio que não... Geralmente eu tomo partido, mas naquela época eu não tomava porque não entendia. Certo. Então a colega acabava sofrendo aquilo sozinha, né? Não tinha uma rede de apoio nem escolar e nem dos amigos, dos próprios amigos, né? Porque não entendíamos. E a gente via que ela sofria muito por parte das coleguinhas brancas, né? E me lembro, é muito importante falar sobre isso, que eu acho que muitas meninas passaram isso. Quando a gente viu a transição do Michael Jackson, do negro para o branco, muitas pessoas, né, muitas crianças de pele negra, né, que eu era uma delas, sou uma delas, nós tínhamos assim, como a gente já entendia que a pele negra não era aquela pele que todo mundo queria, a gente ficava naquela expectativa, se ele ficou branco, então quando eu crescer eu vou ficar branca. Sim, sim. Né? E eu tinha essa ideia na minha cabeça. Eu via já que a cor, ela sofria de alguma forma uma rejeição. Então, a minha expectativa na época era, caramba, quando eu crescer eu vou ficar branca, porque o Michael Jackson ficou branco. E aí você entende que não, né? Que é a sua cor, que você precisa se amar enquanto pessoa negra. Hoje a gente ainda precisa caminhar muito para um processo de aceitação. Não é todo mundo que se aceita, não aceita o cabelo, não aceita os traços, né, da pessoa negra, que são traços de uma mulher africana, né, muitas vezes. Então, a gente vive num país de miscigenação, né? A gente tem aqui sangue de vários povos, mas o povo negro, ele é o que mais é enraizado aqui no Brasil, né? Eles iniciaram ali, eu acho que na Bahia, não sei se na Bahia ou no Rio de Janeiro, então esse povo negro, eles estão mais, nós os negros estamos mais localizados assim, na Bahia, no Rio de Janeiro, onde a cultura também do negro é muito, muito, muito rica nessas áreas, são mais ricas nessas áreas. Mas desses dias agora, eu vi uma moça, umas duas moças, que sofreram racismo em um restaurante, que não me lembro agora do restaurante, na Bahia. A Bahia, justamente a Bahia. Imagina, que é um estado racismo. muito rico, né, na cultura africana, e justamente elas sofreram racismo ali, onde o Brasil todo foi construído através da mão escrava, negra principalmente, né? Então, sofrer racismo ainda no século XXI é algo assim ultrapassado, mas que infelizmente a gente ainda vive a crescente, né, da branquitude. Infelizmente, não falo de todos os negros, de todos os brancos. Eu tenho um irmão que é branco, né, a minha mãe é branca, então não são todos os brancos, tá? Mas na sua grande maioria, sim. Quando a gente
a primeira coisa que a gente vê nos nossos livros de histórias é o negro sendo açoitado. Isso, é verdade. O negro carregando o branco, o negro isso, o negro aquilo. A gente não vê o negro em ascensão. Então, o que aquela criança negra vê por primeiro na sua história acadêmica é o negro sendo açoitado. Sempre né? submisso. Sempre submisso, sempre sofrendo alguma forma de preconceito. A questão é por que essa criança vai querer se associar ao negro? Exatamente. Se é sinônimo de submissão, de sofrimento, Exatamente. etc. A história do negro no Brasil é uma história muito triste, é uma história que todo mundo deveria assim, buscar a conhecer, buscar um pouco mais sobre aprender, né? Até para defender os seus e para defender aqueles que sofrem, né? Com Olha, esse tipo de preconceito. Sem interromper o teu raciocínio, inclusive eu assisti recentemente um comediante, acho que ele é africano, ele disse, olha, que meu filho precisou ir para a Europa para saber que era negro. Ele chegou para mim e disse, papá, eu sou negro? Porque eles chamaram ele de negro, né? E ele não sabia, não né? sabia. Ele falou, papai, eu sou negro, né? Aí o pai dele explicou a situação. É engraçada, mas é real, né? O Malcolm X, que inclusive uma das personagens mais emblemáticas, né, nessa luta contra o racismo, em um dos seus discursos, né, ele dizia assim, quem nos ensinou a odiar a nossa cor, a odiar o nosso cabelo, a odiar os nossos lábios, a odiar a forma como a gente vive, como a gente dança, né, e etc. Né? Em um contexto justamente de absoluta segregação racial, onde os pretos não tinham a liberdade de ir e vir, até para tomar água, tinha um lugar que ele não podia. Até né? para ir ao banheiro. Justamente, aí abro aqui um parêntese, por exemplo, que recentemente o Charles Kirk foi assassinado, né, nos Estados Unidos, e a gente lamenta pela morte do Kirk, de qualquer uma outra pessoa, mas o que falaram dele depois não condiz com a realidade, de que ele era um defensor da fé cristã. De fato, ele se apresentava como um cristão, mas ele era um supremacista branco. Então, só em dizer que ele era um supremacista branco já não se conecta com o cristianismo na sua essência, já não condiz, né? E ele aplaudia a fala do pastor, que dizia que os negros nasceram para ser criaturas servis e condenados à escravidão eterna. Sim, né? sim. Além disso, só concluindo aqui, além de o próprio Kirk ser contra, ele era contra a Lei dos Direitos Civis de 64, que acabou com a segregação e a discriminação racial, que tem a sua extensão em 65, que dá ao preto o direito do voto. Ele era contra isso. Então, ou seja, como é que uma pessoa dessa pode ser o símbolo do cristianismo, Sim, né? Em relação ao cristianismo, realmente a figura do negro escravo, ela vem muitas vezes do cristianismo, né? A gente sabe que há uma historicidade da questão do povo negro vir como escravo, né? Era aquela questão de relação de poder. O povo negro lá da África que ganhavam as suas guerras contra o outro povo negro tornava o negro que perdeu o escravo, e eles vendiam esses escravos para os americanos, portugueses, enfim. E aí eles faziam desses escravos o que queriam. Que na questão aqui de Portugal, né, Brasil, trouxeram esses negros de lá. E aqui, qual era a desculpa? Era que o cristianismo tem uma desculpa para que o negro ele tinha que servir porque era um castigo de Deus. Né? Deus havia colocado uma marca em algum dos seus discípulos que se tornou pecador, e essa marca era a marca do Caim, né? Irmão de Abel, né? Sim. Que né? Deus amaldiçoou. O Gênesis diz que Deus amaldiçoou, e aí... Só que é uma leitura muito equivocada, porque Deus não fala sobre cor, não fala. Deus fala sobre uma mancha, um sinal, mas não sobre a cor da pessoa. Então, mas eles usaram disso para ter essa desculpa de tornar os negros escravos, né? E
assim fazendo, né, eles faziam essa manipulação no povo negro e não no povo indígena, porque o indígena foi também escravo, mas por conta de que eram preguiçosos, serviram por um tempo como escravos, depois, né, os jesuítas defendiam, né, que os jesuítas eram tipo pastores na época. E aí, eram enviados missionários sim, da Igreja Católica, né? E os missionários meio que defendiam mas não defendiam o negro, né, por conta da questão religiosa. E os indígenas não foram mais escravos porque, segundo a história, eles eram preguiçosos, mas na verdade os indígenas eles tinham essa questão de não aceitar a escravidão. Então eles realmente faziam com que aquilo não fosse aceito e, portanto, eram rebeldes e, portanto, eles resistiram mais que o povo negro, infelizmente, né? Mas também o povo negro, quando começou a acordar, né, nessa questão, foram para campos de quilombolas, né, onde se concentravam e conseguiam fugir dessa realidade de escravidão. Eu até acho assim que, por exemplo, os índios, eles terem resistido, né, praticamente, né, de início, se deve muito também pelo fato de que os índios estavam em casa. Né? Eles Sim. estavam em casa, eles estavam na sua terra de nascimento, enquanto que os pretos eles foram retirados de suas casas, então para uma terra estranha, uma língua estranha, então nas situações bem diversas, né? Mas é um retrato doloroso, e é doloroso a gente ver hoje, inclusive professores de história brancos, inclusive eu nem vou mencionar o nome dele aqui, mas eu fiz um contraponto no material dele lá e fui bloqueado. Ele dizendo que a Revolução Industrial foi pior do que a escravidão, né? Do que os negros sofreram. Assim, é de uma loucura, né? Que assim, a gente não sabe de onde esses caras tiram isso. E pretos também, mais ou menos, dizendo o seguinte, que a escravidão só aconteceu porque a culpa era dos negros, que é justamente uma leitura absolutamente equivocada. É mais ou menos eu dizer assim, por exemplo, se tem conhecimento, né, de que regiões norte e nordeste, alguns pais vendiam suas filhas. Né? Então, olha, o pai ali vendeu a filha para o mundo, né, tal, de moralidade, etc. Bom, então se um pai vendeu a filha, então se eu tornar isso em um investimento, fazer isso em uma escala, né, comercial gigantesca, não há nenhum problema. Por quê? Porque um pai vendeu uma filha. Então, é mais ou menos essa leitura equivocada que querem fazer, porque realmente havia as guerras tribais, etc. Que é uma questão cultural, né? Não é uma questão mais... Na história do mundo isso sempre aconteceu. Outra coisa é eu transformar isso no que os portugueses, em particular, o fizeram e com o apoio da religião. Sim. Transformaram isso realmente numa empresa, né? Em um negócio absolutamente lucrativo e perverso. E sem remuneração. Né? São milhões de negros que saíram, que foram retirados, né, de suas terras, e a gente tem que estar colocando aqueles que se jogaram ao mar. Isso, muitos morreram, né, nesse caminho, né? Porque já vinham doentes, já vinham sofrendo abuso, já vinham sofrendo... E alguns assim, eu morro aqui, mas não vou ser escravos, né? Sim, sim. É um contexto doloroso. Um contexto muito doloroso, até porque a abolição da escravatura se deu em 13 de maio de 1888. E quando aconteceu, né, que foi inclusive pela princesa Isabel, né, eu acho que não por bondade, mas sim por questões políticas, eles não tiveram indenização para que vivessem uma vida digna após esses tantos anos de escravidão. E o que fazer, né? Para onde correr? Então, muitos ainda permaneciam escravos porque não tinham para onde ir. Iam comer o quê? Né? Muitas crianças, né? O que as mães fariam com essas crianças? Então, muitos ainda continuavam servil para que conseguissem sobreviver. Né? Hoje a gente vive ainda o racismo, a gente vive o preconceito racial, a gente vive a escravidão.
Não é novidade para ninguém que vez ou outra surge algum fazendeiro que Sim. tem, inclusive, vou citar um, né, que é o Leonardo, né, o cantor Leonardo, Sim. recente, surgiu com funcionários que estavam sendo escravizados em uma de suas fazendas e ele desconhecia, né, que é uma coisa para mim que não entra na minha cabeça que um cara dono de várias terras, né, milionário, não sei, não tem administração de todas as suas terras e todos os seus funcionários, né? Então é algo que vai aparecer muito ainda, infelizmente, mas que a explicação eles têm sim o conhecimento, mas eles querem lucrar com isso. Eu não sei nem porquê, porque eles ganham tanto dinheiro, o que é? E nesse caso aí é o trabalho escravo, né? Análogo à escravidão, né? A qual, nesse caso, brancos, pretos estão ali submetidos, né? Sim, sim, que nesse caso não é sobre o racismo, é sobre a escravidão, né? Que se dá também pelo homem branco. Só um ponto, você mencionou, por exemplo, a Princesa Isabel, né? A Princesa Isabel, você contou bem que foram questões políticas, né? Principalmente políticas e pressão externa que terminou obrigando a Princesa Isabel, etc. Tal. Mas já se disse no momento que ali o reino tinha acabado. É tanto que no ano seguinte a gente tem o golpe, né? Isso. A figura da Princesa Isabel, eu até coloquei aqui, vem como a ideia do branco salvador, que alguns negros utilizam, por exemplo, aquele Hélio Negão, senador, que andava ao lado do Bolsonaro, bolsonarista. Então, ou seja, Princesa Isabel, a Redentora e etc, tal, como se ela acordasse, mas não, os negros são gente boa, são gente do bem, vamos liberar esse negócio, os pretos agora estão e não foi isso, né? E é muito comum hoje em dia a luta do negro ser mais validada pelo branco do que pelo negro, porque quando uma mãe adotiva de uma criança negra corre sobre os direitos dessa criança negra que sofreu racismo, ela é validada, né? Colocada em jornais e não sei o quê. Já quando é a mãe negra, ela não escutam a mãe negra, nem divulgam, tu nem sabe. Né? Nesse exato momento deve ter várias mães negras sofrendo com, né, a criança que sofreu racismo, o filho, e não é divulgado. Aí é justamente a ideia do branco salvador. Então, acho que a princesa Diana, acho que o príncipe Charles também, quando foram para a África, aí posta, né, com um pretinho no colo beijando, aí todo mundo diz, olha como ela é humilde, como ela é bacana, etc. Tal. Mas eu não estou julgando o coração, mas essa cobertura, essa manchete que você falou, não é dada à mãe preta que lida com as dificuldades, os dramas diariamente. Né? A questão aqui dos pretos, quando a escravidão, né, ali é abolida, que os pretos são libertos, mas eles foram libertos de uma miséria e lançados em outra miséria, né? Enquanto os imigrantes que vieram, né, o próprio governo criou leis para dar terras, para dar suporte, para que eles pudessem se estabelecer no Brasil. Enquanto isso havia pretos, né, homens libertos, mulheres libertas que não tinham recebido nada do Estado, né? E assim, as nossas conquistas, elas não são antigas, elas são conquistas recentes, né? Sim. Ou seja, ainda tem muita coisa a ser conquistada. E a gente não conquistou ainda pelo que a gente chama de estrutura. Exatamente. E o racismo, ele está ainda muito latente, né? Infelizmente, ele é muito latente. Principalmente, pesquisas recentes, principalmente quem sofre mais preconceito, quem tem mais essa questão como é que eu vou dizer? De preconceito no mercado é a mulher negra. A mulher negra, ela sempre está em desvantagem em relação a um homem negro, a um homem branco ou a mulher negra. A gente sempre está abaixo dessas pessoas
ainda não desconheço a razão, eu como mulher negra, né? Porque para mim não existe sentido, não existe nada que de fato validasse essa questão de que a mulher negra ela tem ela é menos benquista na sociedade, né? A mulher negra também ela é muito sexualizada em alguns estados, né? Então, por isso também ela sofre com mais assédio sexual. Então, assim, são dados que a mulher negra sempre está, enfim, em desvantagem. Eu queria, diante disso, indicar alguns filmes sobre racismo, racismo estrutural e sobre guerreiras, né? Porque a gente também não vai falar só sobre a questão racial da sua maneira em desvantagem, né? Aqui eu tenho a História Cruzadas, eu não sei se você conhece esse filme. Eu acho que sim. Que é com a Viola Davis. Isso, eu sei qual é. São várias histórias, né? Eu acho, né? Nessa história cruzada, assim, discorre sobre duas histórias, se eu não me engano. Ela é empregada? Ela e uma amiga são empregadas. Na verdade, todas as mulheres negras ainda vivem pós-racismo e são empregadas domésticas, né, que ganham pouco, que têm o seu espaço diferente do espaço do homem branco, da mulher branca, né? Até para entrar no ônibus, só são ônibus de negras, não tem branco, né? Viu? E esse filme é muito satisfatório porque a mulher negra, ela sofre enquanto empregada doméstica, né? Porque ela sofre todo tipo de preconceito, mas ela é a mulher que cuida daquela criança e aquela criança tem esse apego emocional, afetivo pela mulher negra, né? Porque a mãe não tem esse cuidado, não tem esse carinho, não tem esse afeto. E é o que acontece, né? E que acontecia muito antigamente, logo após a abolição, quando as mães brancas deixavam aos cuidados das mulheres negras. E muitas fotos que você vai ver de antigamente não é a mãe com a menina, mas sim a mulher negra com a filha branca, muitas vezes a sua mãe de leite. Então, muitas vezes aquela criança só recebeu um carinho, só recebeu atenção, só recebeu né, tudo que a própria mãe deveria por conta dessa ama de leite que é a mulher negra, né? E esse filme, ele retrata muito isso, né? Essa história em que a mulher branca, ela sempre está em ascensão na sociedade, enquanto a mulher negra sempre está abaixo, né? Sempre está no seu pé de desvantagem. Mas que no final tem uma reviravolta assim, incrível que eu não vou citar, que eu não vou contar, né? Porque é muito bom, é muito bom. Então, quem tiver interesse, olhe Histórias Cruzadas. Também um outro filme que eu indico muito, não sei se você sabe qual é, Pureza. Pureza é um filme que a protagonista é a Dira Paz, né? Ela e o filho moram em Bacabal, no Maranhão. E eles têm como é que a gente fala? Donos de carvão que fazem carvão? Essas cavoaria, né? Cavoaria. E eles vivem dessa cavoaria. E muitas pessoas naquela época que viviam, né, disso começaram a conhecer o garimpo. E aí muitas pessoas iam para o garimpo e venciam na vida e como era só ela, que é a Dira Paz, e mais o personagem que é o filho, eles viviam numa casa pequena, enfim, só sempre aquela rotina, e de repente ele fala: mãe, eu não quero mais essa vida, eu quero ser garimpeiro, eu vou ganhar dinheiro e vou voltar, e a gente, né? E ela sempre preocupada, como uma mãe coruja, né? A maioria das mães, a minha mãe também é assim, ficou muito preocupada, mas como ele já era de maior, ela não teve muito o que fazer, e ele foi. Só que como que na maioria das vezes acontece, essa história da pureza é uma história baseada em fatos reais.
Assim como também as histórias cruzadas também são baseadas em fatos reais. Continue falando, só virar aqui. Ele vai para o garimpo, né? Vai viver essa questão do garimpo. Só que quando ele chega na cidade, o cara que chamou ele, né, para fazer dinheiro, ele chama também outro grupo de pessoas. Quando eles chegam na cidade, eles entram nesse caminhão, vão para uma fazenda, e quando eles chegam nessa fazenda, eles são escravizados. Que é a questão do Leonardo que eu falei agora há pouco. E lá eles vivem uma miséria absurda. A água é de um poço assim que as vacas mijam, que qualquer animal mija. E aí, como qualquer escravizado, os documentos são retidos justamente para que eles não fujam, né, para que eles não retornem à cidade, né, de origem. Também não tem como voltar, porque como são fazendas onde é muito distante, não tem nem como fugir, porque também sempre tem aquelas pessoas que, como é que a gente falava antes, não sei o que, do mato. É o Capitão do Mato, Capitão né? do Mato, que fica só à espreita, vendo, né? E aí ele não conseguia fugir, né? E a mãe dele aguardando ele chegar, porque ele disse que ia chegar em tal tempo, e não chegou. E aí começa-se uma batalha atrás desse filho. E é essa que é a questão mais importante. O amor da mãe por esse filho. Porque ela poderia ser qualquer mãe em que desistisse ali e aceitasse a realidade, que era uma realidade que não voltaria mais, mas ela não. Ela vai em busca desse filho, ela faz essa pesquisa mesmo ela não sendo uma mulher alfabetizada. E ela, enfim, tem também um fim muito, muito maravilhoso, muito emocionante mesmo. Eu posso falar o quanto que é emocionante esse filme, se você tiver a oportunidade Isso de eu não ver. assistiu, mas eu vi aqui, eu vou assistir. Assista, que eu tenho certeza absoluta que você vai amar. E também não vou dar spoiler, mas para quem para quem é mãe e para quem é filho que ama sua mãe, que quer dar o melhor para sua mãe, assista esse filme. Que eu acho que esse laço, ele vai ficar mais intenso, mais une, né? A gente tem uma percepção diferente após o filme do que é ser filho e do que é ser mãe também. Também um outro filme que eu indico, bem rapidamente, é A Hate, O Caminho para a Liberdade. É um filme de 2019, que é uma mulher escrava, é tempo de escravidão. Ela é uma mulher escravizada. O nome do filme? A Hate, H-A-R-E-I-E-T. Aí a tradução dele como é, tem... O Caminho para a Liberdade. Né? Que é o que? É uma mulher escravizada, ela e os irmãos são escravizados e ela não aceita, ela em todo momento não aceita essa realidade e então ela começa a fazer diferente. Qual era o fazer dela diferente? Ela começa a se voltar contra os escravos, o proprietário de escravo, e ela começa essa batalha em que ela salva escravos. Já assistiu também, é um filme baseado em história real, né? Uma mulher real, que é uma mulher guerreira, que salva mais de 300 escravos, né? Só na espreita, não sei de que forma, né? Mas conseguiu. E hoje ela tem um grande reconhecimento mundial por conta desse feito. Ela é vista meio como algo messiânico, né? Algo divino, sobrenatural. Sim. Existem até algumas lendas em torno do nome dela. Então é um filme também que recomendo muito, pois se trata de uma mulher negra, mas uma mulher forte, uma mulher que tem garra, uma mulher que não tem medo, né, de conquistar os seus objetivos e muito menos de defender os seus. Então assistam também essa daí, que é a Hate, O Caminho para a Liberdade, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Muito para além disso, também gostaria de indicar algumas músicas, que inclusive você já sabe quais são as músicas, que é uma música que fala muito sobre a realidade do negro, o contraponto, né, que é a ideia do homem sobre o homem negro,
a realidade do negro sobre o negro, né? Que é a música Eu Não Sou Racista, do Nego Maxi. Eu Não Sou Racista, do Nego Maxi. Você já ouviu? Ah, que molha, tá vendo? É uma porrada, assim, de realidade que você... Eu ouvi por meio de ti. Você ouviu? É, E o que você achou? Muito. Muito bom, né? Muito Muito bom. E para quem é um rap, né? Eu tô aqui toda distinta, mas eu gosto, assim, de rap. Também eu tenho outra recomendação, que é a Favela. Favela Vive 1, 2, 3 e 4 e 5, que conta muito sobre a realidade da favela, né, dos moradores da favela, né, que sofrem muito preconceito, porém ultimamente estão em ascensão, né, por conta do seu talento, por conta que têm sido mais visados, né. Então a Favela Vive, ela retrata muito sobre a realidade da favela e sobre a realidade do negro em específico, e que é muito importante para que não só o negro, tá? Todas essas indicações aqui para mim não é só pro povo negro, não, é para os brancos também, para que eles entendam melhor a nossa realidade e consigam compreender que existe desigualdade, existe racismo por conta da cor da nossa pele e também pelo cabelo, que é uma coisa assim para mim que é um absurdo, né? Ter racismo por conta do cabelo, mas existe. E eu conheço pessoas que me dizem que racismo não existe. E isso... Negá-lo é a prova de que ele existe. Exatamente. E só quem vive na pele, só quem presencia sabe o que é realmente o racismo. É isso aí. Então, eu conversei com a Silvia Letícia. Duas músicas que eu gosto, aquela That's My Way, que é Esse é o Meu Caminho, né, com o Seu Jorge, sim, e o Ed Rock. Sim. E o Negro Drama, né? Negro Drama. Do Racionais, não é isso? Sim. Negro Drama. Isso. Pronto. Aproveita aqui também, eu tenho aqui uns livros, olha, A Escravidão no Brasil, do Jaime Pinsky. Esse aqui do Kabengele Munanga, né? Negritude. A luta contra o racismo no Brasil. Esse livro do Pastor Henrique, que é muito bom, Jesus Negro. Então, ou seja, o Jesus que está na mente de todo mundo é o Jesus dos olhos azuis, né? Branquinho, né? Isso. É o Jesus europeu, né? Mas se a gente levantar a hipótese de Jesus ter sido negro, isso é um escândalo. Isso é um escândalo, né? É verdade. Escândalo. A história da escravidão, né? Muito, muito bom esse livro aqui. Esse é O Trabalho Escravo na Amazônia, da Laís Castro, excepcional. Inclusive, ela ficou de vir aqui comigo. As Abolições da Escravatura no Brasil e no Mundo. Esse me interessa. Esse aqui é muito bom. A maioria desses aqui eu comprei na leitura. A relação africano-escravo, né, versus cafeicultura. E Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas. Então esses são alguns dos livros que eu... Acho que esse aqui eu ouvi algum recente. Que eu indico. Desses episódios todos, um dos que mais me deixa assim estupefato, né, usar até essa palavra aqui, é o caso do Haiti, né, que foi ali ocupado pelos americanos em 1915. Os americanos ficaram cerca de 19 anos ali no Haiti. O Haiti, que tinha sido escravizado, massacrado pelos franceses. Aí os americanos, junto com os franceses, aí os americanos controlavam a renda, obrigou os haitianos a indenizarem os seus escravizadores. Então, e isso acabou com a economia, com a estabilidade política, né, do Haiti, até hoje, que é um dos países mais pobres do mundo, se não for o mais pobre do mundo. E para acabar de completar, os americanos roubaram o resto do ouro, mesmo a Marinha Americana roubou o ouro dos haitianos e estão lá os pretos, né, até hoje, numa maior dificuldade. Né? Eu falo com todo respeito, né, temor e tremor. O massacre de Gaza e temos a guerra da Ucrânia. Sim. Que acabou recente agora. Isso. Pelo menos espera que realmente acabe, né? Sim. E a guerra da Ucrânia. Então veja que a mídia só fala disso. Mas nós temos conflitos na África, pretos morrendo aos milhões,
e não é notícia, né? Ou seja, não é notícia. preto não é notícia, né? Infelizmente, né? Então, aí é isso que a gente chama também de racismo, né? Estrutural, né? Então, Silvia, Eu quero só deixar mais uma deixa. pode deixar. Eu queria falar aqui, né, para quem quiser me seguir, o meu Instagram é Letícia Silvia 95. Sim. E que eu vou trazer novidades em relação à questão de lendas mesmo, tá? Para quem quiser me seguir. Logo, logo eu farei um trabalho muito interessante em relação a lendas, que é um assunto que me interessa muito, como todos puderam, né, ter que me conhecer um pouco mais. E gosto muito também de lendas africanas, né? A questão realmente do negro é algo que me fascina muito. Então, para quem também quiser conhecer uma lenda africana, é o Kirikou e a Feiticeira. Não sei se alguém conhece aqui. Não. Olha, ela conhece. Kirikou e a Feiticeira é uma lenda africana muito bonita, muito legal. Então, quem tiver também a oportunidade de assistir, assistam. Quem não assistiu, futuramente eu vou discorrer um pouco mais sobre isso nas minhas redes sociais. E é isso, eu agradeço muito pelo seu convite, foi muito importante para mim poder falar sobre a questão do racismo, né, a questão do preconceito, da escravidão, que é um assunto que não me fascina de uma maneira... não me fascina de uma maneira, vamos dizer assim... que me engrandece. Não, porque é um assunto muito pesado, é um assunto que traz muitas reflexões, mas que é muito importante, sim, dizer em qualquer oportunidade, principalmente nós, pessoas negras, né? E eu agradeço muito por abrir esse espaço para que eu pudesse falar um pouco mais sobre mim. Eu fiquei um pouco nervosa no começo, mas eu acho que eu fui muito bem. Bem, falou muito bem. Muito obrigada novamente a todos aqui os colaboradores que estão por trás da câmera e que trouxeram esse conforto para mim, para que eu pudesse me abrir de uma maneira significativa. Muito obrigada. Inclusive trouxe uma faceta que eu não conhecia, que da sua pessoa, que era esse conhecimento sobre as lendas, essa consciência, né, da negritude, da história, da necessidade de sermos antirracistas, né? Então, assim, eu fiquei absolutamente encantado. Então, muito obrigado. Muito obrigada. Tá bom? Até o nosso próximo encontro, tá? Amém. Okay. Tchau, tchau. Tchau, gente.